Sani Cariveniti, começamos aqui a nossa transmissão a respeito desse assunto, que é um assunto, digamos, delicado, contudo é necessário que a gente fale sobre isso, muitas pessoas não conhecem, e eu me sinto na obrigação de trazer, né, digamos, os mistérios da imigração, né, muitas pessoas desconhecem o que de fato aconteceu, as informações verdadeiras, e as cartas dos imigrantes é que de fato conseguem elaborar um imaginário com um pouco mais, digamos, firmeza, né? As pessoas acabam inventando, tem muito mito acerca disso. É importante que a gente vá para as fontes, e as fontes, é claro, com base, né? Eu já trouxe para vocês, tem esse livro aqui, que eu deixei disponibilizado também em algum link, em um vídeo, depois eu disponibilizo aqui também. Outras fontes que eu utilizo, geralmente são livros ligados, né, à imigração, né, imigração, praticamente, claro, imigração vêneta aqui no sul do Brasil, também tem outros livros em relação à imigração italiana de todos os outros locais, né, que eu pretendo ler de outros locais também, e por enquanto eu estou trazendo essas informações que são relevantes. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações, fica até o final porque tem informação extremamente importante para vocês aqui. Depois a gente acaba espalhando um monte de coisa aí que não é verdade, porque também não fica informado. Se você quiser apoiar o canal, é possível entrar ali para o clube de membros do canal Lenguamar, e é claro que você tem conteúdo exclusivo, e principalmente tenho colocado ali músicas medievais vênetas com letra em vêneto e também a tradução dessas letras, e a partir de, provavelmente desse mês aqui, eu acredito, tá? Eu vou começar a colocar alguns documentários, né? Enfim, depois vou querer colocar alguns outros filmes ligados, é óbvio, à cultura vêneta e provavelmente também em língua vêneta. Aproveita aí, entra para o clube de membros do canal Lenguamar, e se você quiser só fazer uma doação aí livre em Pix, também pode ser 54992622828, você ajuda a manter o canal vivo. Vamos lá, então, para o nosso assunto aqui. Muito bem, coloquei aqui para vocês, eu até vou dar uma olhadinha se o áudio está saindo, ok? Vocês podem me confirmar aqui nos comentários, qualquer coisa, para não ficar falando aí de graça, né? Só um momento que eu já confirmo aqui, vamos ver se o áudio está saindo. Enquanto isso, vocês podem escrever também aqui nos comentários se está ok o áudio. Só um momentinho. Vamos lá então, vamos confirmar aqui. Olha, parece que está ok, tá bem? Tá ok, beleza, obrigado. Vamos lá, começamos. Nós temos essa questão aqui do planejamento e a logística da sobrevivência dos imigrantes. Todo mundo se questiona, né? Como é que eles vinham para cá? Será que, de fato, veio todo mundo enganado? 100% da imigração? Será que todo mundo veio enganado? Porque a gente sabe que grande parte deles, lá do início ao menos, eles vieram meio enganados, né? Eram tanto enganados pelo governo da Itália, pelas companhias privadas de navegação que faziam aquele bafafá para conseguir dinheiro, né, fazer com que a galera fosse embora logo, e também pelo governo do Brasil, que fazia muito marketing, e às vezes o marketing meio enganoso, tinha essa questão aqui. Por isso coloquei no título secreto, né, Cartas dos Imigrantes Italianos, o que diziam. Então aqui a gente está falando a respeito sobre a imigração que primeiro ela vem se instala aqui, primeiro, enfim, na questão do Rio Grande do Sul, né, a gente teve imigração em muitos locais do Brasil, mas eu falo especificamente dessa que provavelmente também relata muito dos outros imigrantes que foram para outros locais, como o Sudeste, né? Porque muitos parentes dessas pessoas que vieram aqui para o Rio Grande do Sul foram para outros locais também. Então, o que, que acontece? Lá no início, sim. No início, a gente teve muito imigrante que veio para cá enganado, né? Não sabia exatamente como estava funcionando ou não, e eles chegaram aqui meio que nas escuras. Mas depois a coisa começou a mudar também. A imigração, ela não era depois que vieram os primeiros, ela começou a não ser uma aventura às cegas, digamos assim, né? Só que um risco calculado. Aqueles que já estavam aqui já sabiam do que se tratava, os riscos que se corria, e assim sendo, eles começavam a escrever para os demais, já calculando certas coisas. E aí funciona, inicia o processo da imigração espontânea que o Império Brasileiro tanto queria, né? Os colonos
que já estavam aqui no Brasil, sendo assim, orientavam seus parentes que estavam lá na Itália, principalmente os que nós vamos ver aqui, que são os Vênetos, né? Orientava o pessoal lá da região do Vêneto sobre o que trazer, principalmente, né? Pois ferramentas e manufaturados eram caríssimos no Brasil, caríssimos, caríssimos no Brasil. Então, trazer aí objetos específicos era de fato a diferença entre o sucesso e a miséria. E muitas coisas eram extremamente caras de serem compradas, que na Europa já era bem barato, porque tinha mais produção, obviamente, né? E aqui era caríssimo e não dava para comprar. E sendo assim, muitos deles começaram a fazer o quê? A trazer coisas a mais para iniciar um comércio dessas coisas que no Brasil eram caríssimas, eles traziam para cá e conseguiam vender por um preço mais atrativo para as pessoas que estavam aqui do que aquele preço que era praticado no Brasil. Ou seja, eles já começavam a ter uma visão ali de comércio também com as fraquezas que existiam no próprio mercado brasileiro. Eu vou deixar uma imagem aqui, que é basicamente a imagem do nosso primeiro tópico que eu vou falar, que é esse, sobre o planejamento e a logística da sobrevivência. Então, nós temos aqui basicamente esse início, né, da logística da sobrevivência. Eu deixo ela aqui um pouquinho pequena. Tem cartas aqui de um vicentino, o senhor Rossato, de 1884, e que ele nos esclarece um pouco sobre isso. Ele diz lá na sua carta que, conforme combinamos, antes da minha partida, já fiz tudo o que me decidira a fazer. E, segundo escrevi, vocês, ele fala para a família, né? Vocês devem trazer os seguintes objetos: tragam as ferramentas para a colônia, 2 podões grandes, ou seja, para fazer a poda, né? De cabo de ferro, 4 machados, 2 maiores e 2 menores, estes com corte estreito, as enxadas que mandaram arrumar no serralheiro e as facas de ponta. Então ele já começa a pedir ali muitas ferramentas também para trazer, porque eram muito caríssimas comprar no Brasil. Tragam também as seguintes mudas, e aí ele fala sobre plantas, muitas figueiras agrestes e também das outras mudas de roseiras, enxertos, pereiras de São Martinho, cerejeiras, ginjas, etc. Ali ele pedindo para o pessoal trouxesse outras mudas, né? Ah, disso também aqui, ele fala, aqui no Brasil, mas trago da Itália, que queremos fazer lindo pomar e a terra é boa. Tragam videiras de uva negrara, chebido, docana, corbina, cagina e todas as que quiserem. Então, tragam também sementes de acácia e de espinhos brancos. Tragam também oliveiras, nogueiras de nozes pequenas e ainda daquelas de casa, damasqueiros e ameixeiras. Coloquem essas plantas em uma lata daquelas de petróleo, e aí está a imagem, né, com um pouco de areia e musgo, e verão que chegam todas aqui e bem. Tá? Então, eles acabavam trazendo bastante coisa da Itália, não só ferramentas, mas ainda plantas mudas que coisas que existiam aqui, outras que não existiam, por exemplo, tipos de uvas que não existiam no Brasil. Então foram eles os pioneiros que trouxeram isso para cá. Tá? Então, para a família tragam os seguintes objetos, ele acrescenta: tudo que tiver de cozinha, né? Tudo que tiver de cozinha tragam, o caldeirão de lavar roupa, o panelão, a máquina de fazer macarrão, os lampiões, porque aqui usam ainda querosene. Então lá eles já estavam no início da energia elétrica e aqui ainda usam querosene. Se for possível, tragam também os tubos para fazer velas, porque aqui são muito caros. Ele acrescenta aqui, entre parênteses, que um custa R$ 500. E todos os copos, garrafas, tigelas e pratos. Tratem de trazer um relógio como aquele dos Mate, enfim, provavelmente fosse uma marca daquela época, né? Existem também aqui tais objetos, mas são muito caros. Um machado, por exemplo, custa R$ 10.000, ele fala. Que as meninas não vendam os laços brancos, porque aqui, quem não tem o véu, vai à missa com um lencinho na cabeça. Então era necessário que elas trouxessem, né, o véu, aquele véu de verdade, porque era necessário que, quando se entrasse na missa, na igreja, a mulher cobrisse a cabeça, né, um costume que depois do Vaticano II ele acabou caindo por terra aí, mas tradicionalmente sempre foi assim, né, a mulher precisava cobrir a cabeça para entrar na igreja. Roupas para vestir há também aqui. Compre-me também um chapéu para o uso diário. Você, pai,
Traga todos os instrumentos de carpinteiro e, se puder, compre também um serrote para fazer tábuas. Há disso também por aqui, ele adiciona. Bem como uma soga para a panela do sabão e uma outra para a carroça. Aqui usam os bois para o transporte com carretas nas estradas. Se for possível, façam 4 rodas de carreta, mas com eixos maiores para cargas de 4 ou 5 quintais e não para mais. Se não, comprem todos os ferros já prontos, pois a parte de madeira pode ser feita aqui e ganham 500 mil réis. Se puderem, comprem uma sela e um freio, que aqui custam 20 mil réis. Ou seja, vocês já começam a enxergar que existia bastante dificuldade de comprar coisa aqui. Uma, porque eles não tinham muita liquidez, né, naquela época. Não se passava fome, porque criava, né, galinha, porco, enfim, o boi, mas não existia muito a questão do numerário, como o cônsul daquela época relata, porque, né, o comércio ele acabava sendo desviado todo lá para Porto Alegre, para a região metropolitana, enquanto aqui não se tinha muito essa questão, né, do dinheiro vivo. E era necessário que trouxesse as coisas de lá. Agora, eu adiciono aqui na tela para vocês, antes de continuar, só uma explicação breve, porque muitas pessoas acabam se confundindo bastante nesse dado. Olha só, eu trouxe o mapa da Itália para vocês, então qual que era o fluxo? Quando a gente fala das pessoas que vinham do Vêneto, o Vêneto está ali no nordeste da Itália, vocês podem encontrar aqui bem em cima, tá? O Vêneto, ele está ali. Então, eles acabavam fazendo o processo de sair do Vêneto e até Gênova, né? Ali onde está escrito o Mar Ligure, né? A Ligúria, ali na Ligúria é onde fica Gênova. Então eles acabavam saindo do Vêneto, indo muitas vezes de trem ou de carroça, né? Ou de cavalo, se fosse o caso. Então eles iam até lá, para essa região aqui da Ligúria, que é Gênova, e do porto de Gênova, então eles acabavam indo para a América, né? Para a América Latina. Basicamente o pessoal do Vêneto foi bastante em peso para a América Latina. Então foi esse o trajeto que eles fizeram. Outros, por exemplo, teve uma pessoa aqui numa outra live que falou que eles vieram de Abruzzo, né? Só que saíram do porto da Sicília. Então provavelmente eles fizeram olha só, Abruzzo está aqui na região central em verde, se vocês conseguirem achar ali depois abaixo do Mar Adriático, e aí provavelmente eles desceram tudo por terra e chegaram na Sicília, no porto, e foram, né, para o lado aqui, pro Atlântico. Então, geralmente era essa a rota que devia ser feita, né? Raramente saiu o pessoal direto dos portos dessas regiões que não tinham acesso para esse outro lado, para ir para as Américas, tá? Então, é muito comum, e já foi relatado aqui, que as famílias digam, os nossos saíram lá de Gênova, né? Então, achando que realmente eles têm origem genovesa, mas não, cuidado, saíram do porto de Gênova, mas vieram de outro lugar, né? O pessoal do norte geralmente vieram do Vêneto, ou enfim, lá do Friul, ou do Trentino, né? Da Lombardia, e se encaminharam para o porto de Gênova, e ali, depois que eles descem ali, então, e tem o porto e vai embora, vai para lá. Não significa que só porque você saiu do porto que a sua família pertencia àquela região. Muito cuidado com esse tipo de informação que é desconhecida, né? Um desconhecimento da família, a família acaba acreditando que veio dali. Então só tenham cuidado com isso para não caírem nesses erros, que já são erros bem antigos, tá? Então vamos tentar eliminá-los também, pelo menos da nossa geração. Vamos buscar direitinho de onde eles vieram e não simplesmente chutar ali o porto e acabou. Vamos lá, vamos para o segundo tópico que eu trouxe para vocês, deixar ele um pouco menor, que é a estratégia financeira e o comércio de passagem. Então, o dinheiro, como eu falei para vocês, era escasso e vital, né? Bem pouco dinheiro naquela época, era necessário dinheiro papel, era necessário você realmente comprar aquilo que era necessário, né? Então, os imigrantes mais experientes, aqueles que já tinham feito a travessia, eles aconselhavam os novatos a converter moedas e a trazer mercadorias, bastante mercadoria, né? De pouco peso e muita procura. Então tá aí, né, para você pagar menos na hora do transporte e depois vir aqui e lucrar mais na hora que vende, como chapéus e véus, né, para as mulheres. Chapéus para os homens, véus para as mulheres. Então, para vender aqui no Brasil e capitalizar, né, já na chegada. Nós temos uma outra carta lá, de 2 de fevereiro de 1885,
E é o mesmo Vicentino que ele escreve para os seus irmãos lá no Vêneto. Ele fala: caríssimo irmão, saiba que mandei buscá-lo pela imigração. Fiquei em casa, fique em casa que o secretário de Novale haverá de mandar avisar quando deve partir. Escreva à sociedade de navegação perguntando se você pode embarcar no navio que quiser e avise-me quando partir. Tente partir quanto antes e guarde bem o dinheiro que tem, porque o Dio Maria Loura espera receber o dinheiro. Dio Maria Loura provavelmente é aquele que fazia a travessia, né? Lá depois da imigração. Você, porém, em vez de trazer o dinheiro no bolso, compre os objetos que menciono. £1 na Itália corresponde a 1.000 réis aqui no Brasil. Vá à fábrica de chapéus e compre 20 chapéus e até mais. Compre 20 véus, como aquele da Raquel, uma pessoa, enfim, da família provavelmente, né? Que custa £5. Se você comprar muitos, eles podem fazer até por menos, né? Se quanto mais, menos, faz um desconto. Mande fazer uma caixa de lata, coloque papel ao redor e depois os véus no meio e ponha e caixa no meio da bagagem. Compre também 4 máquinas de fazer macarrão e coloque 2 em cada caixa, como também 10 sombrinhas, metade em cada uma delas. Para os chapéus, coloque uns 2 metros de fustão e empacote-os, colocando depois na lata. Compre também 50 metros de pano, que aqui custa R$ 150 cada um. Em suma, reserve 50 francos para ir até Gênova e gaste todo o resto, mas faça contrato para trazer toda a bagagem. Então era necessário que houvesse, né, um papel ali, um contrato, porque senão é capaz de alguém desviar essa bagagem ali, de serem roubados. Existia esse problema, né? Se não me engano, depois numa das cartas aqui, ele alerta, talvez até agora, ele alerta sobre os ladrões em Gênova, né? Havia muito ladrão em Gênova que se aproveitava dessa situação dos imigrantes, das mercadorias e roubava. Depois espere a ordem de partida, empacote tudo e parta. Mande uma carta quando estiver de partida. Querei buscá-lo em São Sebastião do Caí, aqui na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Venda o jugo e a corrente do arado e compre um moinho para moer café e o bojo para torrá-lo. Compre também um ferro de passar e um relógio, para o qual faça uma caixinha com estopa por dentro e coloque-o do meio da bagagem. Traga outros 2 machados como aqueles que eles trouxeram. Não esqueça aquela caixa de lata do pai cheia de terra vermelha e a panela de barro, bem como a pedra de afiar e os aparelhos para fazer a barba. Então eles acabavam trazendo bastante coisa, meio que de utensílio geral, mas que era caro aqui. Encha também a caixinha do máximo, traga as chaves da porta que eles esqueceram, o martelo, 2 cunhas e ponteiros para pedras, breu e escovões. Não compre rum. Traga antes uma garrafa de azeite, ou seja, evite então desperdiçar o dinheiro com bebida alcoólica, enfim, essas coisas que não são para sobrevivência, porque o dinheiro é pouco, né? E compre no lugar disso garrafa de azeite, um pouco de óleo, né? De azeite, cebolas e sardinhas. Compre mantimentos. Quanto às sombrinhas, compre semelhantes à minha, bem forte. Está falando do guarda-chuva, né? Você viu que gastos eles fizeram quando embarcaram. Cuide bem para não gastar sequer um vintém inutilmente. Você sabe que eles querem dinheiro emprestado e por isto faça o que estou dizendo. Ou seja, já iniciava-se aqui um processo de quem tinha um pouquinho mais de dinheiro ter que ter a cabeça de gastar só o que era possível e trazer ainda dinheiro para cá para servir de banco. Não existia banco, né? Então você acabava desenvolvendo esse trabalho aqui de emprestar o dinheiro para as outras pessoas e depois elas te pagavam a juros, né? Provavelmente. Então eles já tinham essa visão aqui. Então lembre-se de trazer aquele recipiente em que o pai colocava o tabaco. Traga 4 ou 5 metros de algodão, vá ao senhor Graco e compre um freio e 2 estribos usados para os cavalos. Tenha cuidado com o dinheiro. Saudações do irmão, né? Paulo Rossato. Muito bem, então a gente já viu como funcionava a mentalidade daqueles que já estavam instalados, dos pioneiros, né? Os pioneiros chegaram, se ferraram bastante, né? Enfim, então eles já estavam meio vacinados, já sabiam o que tinha que ser feito ou não, e antes de trazer os demais, eles já passavam certas orientações aí. Bem, vamos lá para o nosso penúltimo tópico, e depois eu leio os comentários também, se vocês quiserem deixar comentários, perguntas a respeito disso, sempre é bom para a gente desenvolver alguns assuntos, né?
os perigos da travessia e a exploração em Gênova. Aqui entra a história dos ladrões de Gênova, os famosos ladrões, tá? O caminho até o navio era cercado de golpistas e custos imprevistos, ou seja, que é pessoa querendo tirar vantagem em cima dos pobres coitados, né? A espera nos portos europeus, como Gênova, consumia as poucas economias das famílias, muitas vezes deixando-as em situação de mendicância antes mesmo de cruzar o oceano. Então, aqueles que não tinham ali já experiência na travessia, não tinha ninguém que alertava sobre todos esses problemas, corria o risco da falência, né, de muitas vezes nem conseguir sair ali da península, né, ficar mendigando em Gênova, porque eram roubados por golpistas, porque eram também roubados por esse pessoal da travessia mau caráter, né, que cobrava custos indevidos, custos imprevistos, ou seja, a pessoa se informava antes de ir para lá, né? Então já tinha o custo em mão, ela ia com o dinheiro contado. E chegava lá e começava a inventar outros custos. Então tinha toda essa problemática aqui, que quem não era experiente corria o risco de ficar na falência e virar mendigo em Gênova, né? E morrer ali, porque como é que vai voltar sem dinheiro a pé? De Gênova para o Vêneto, de Gênova para a Lombardia. É um pouco ruim, né? Um pouco. Você morre no caminho também, né? Vamos lá, então nós temos aqui da própria boca do pessoal, né? Uma carta que é um relato sobre a partida de Gênova. Então diz exatamente o seguinte: nas tavernas e em Gênova gastei 19,40 liras. 19,40 liras. Além disso, estava combinado com Domingos Fim o preço de 155 liras, livre de carregamento. Mas quando fomos pagar, pediram 160. Olha os malandros aí. São todos ladrões, eles falam aqui na carta, o pessoal do Vêneto, né? Falando na carta, são todos ladrões esses genoveses. Chegamos 2 dias antes, apenas para nos tirarem um pouco mais de dinheiro. Em Gênova, se pudessem, arrancariam também o coração. E vocês, quando chegarem em Gênova, e aí ele escreve para a família na carta, né? Vocês, quando chegarem em Gênova, vão fazer as refeições em São Pedro de la Rena. E até eu coloquei aqui para vocês, né? É um pouco mais longe, mas compensa, ou seja, era um lugar mais barato do que ali no motim dos portos da imigração, que era como se fosse hoje área turística, enfim, porque o pessoal sabia que vai vir muito trouxa para cá, vamos tirar dinheiro desses trouxas aí, tá? Então, cuidem de sair de casa de tal forma que, chegados a Gênova, partam de imediato, providenciem pelas coisas necessárias em Valdagno, que fica lá em Vicenza, né? E no Vêneto. Se for o caso, tragam um carote de rum e um azeite de cebolas, mas comprem a grelha em Gênova. Esse é o endereço que me deu o comissário do navio para que não fôssemos atrás de tantos ladrões. Então, o pessoal já ia fazendo amizade também com profissionais do navio, muitas vezes, fazia amizade com quem fazia a travessia ali, e eles já começavam a passar as informações corretas, né? Olha, não vai atrás desse, não vai atrás daquele, porque eles só querem dinheiro e tal. Então, quem já era mais esperto e era mais comunicativo acabava anotando isso e depois que estava no Brasil passava para a família para ninguém cair nesses malandros aí. O custo da viagem é de 140 francos a 150. 140 a 150, esse seria o custo normal, livre de carregamento. Que o Antônio escreva logo à companhia, dizendo que são 20 ou 30 passageiros que vão para a América, e pergunte qual é o último prazo para o pagamento. Escreva 2 ou 3 cartas e apresente-se como condutor, procurando o maior número possível de pessoas, porque ganhará 10 francos por pessoa indicada ao dono. Então tinha esse desconto aí, né? Se você indicava, como hoje, você indica, você ganha desconto, você ganha o desconto porque indicou mais pessoas. Depois, não se preocupe com a viagem, contanto que seja astuto. E, além disso, antes de partir, pode visitar Gênova às custas dos outros, ou seja, se você vai indicando, né, as pessoas ali, menos dinheiro o pessoal da travessia vai te tirar. Então, você consegue, de certa forma, economizar dinheiro. Se quiser fazer uma visita ali por Gênova, consegue fazer também, né? Então, claro, as pessoas que tinham mais ali
essa visão, conseguiam fazer essas coisas. Muito bem, vamos lá para o próximo, e esse é o último tópico que a gente vai abordar aqui, que é em relação ao choque da chegada, né, do vapor ao lote de terra. Então, a chegada ao Brasil não era o fim do sofrimento, né, para essas pessoas, mas o início de uma luta brutal. Doenças a bordo. Então, há vários relatos de navios que chegavam aqui com poucas pessoas vivas, né, 4, 5 pessoas vivas e 200, 300 pessoas que partiram, chegar a 4 pessoas vivas, né. Então, as pessoas que ficavam doentes ali dentro do navio eram atiradas no mar. Faltava médicos, obviamente, né, ninguém mandava médico junto, então medicamentos não se tinha ali, e a morte de familiares e o isolamento geográfico na Mata Virgem marcavam o início da vida colonial. E nós temos alguns dados importantes retirados, né, dessa base de livros aí, que os navios eles eram de fato superlotados. Então, a vapor com capacidade para 400 pessoas, levando 1.200 pessoas, né? 400 pessoas levando 1.200 pessoas, imaginem vocês aí. Epidemias e falta de higiene transformavam também os navios aí em cemitérios flutuantes, então era bem difícil. Você colocava as pessoas, mas não tinha condições, não dava condições ali de higiene para elas, até mesmo porque, imaginem vocês, muitas vezes, vai lá numa festa, o local é para 100 pessoas, eles colocavam 1.000, né? Não dá nem para respirar ali. Então, ao chegar, o colono recebia um lote bruto, assim, no meio da mata, sem estradas ou comunicação. E aí ele iniciava um novo problema, ele deixava o problema da quase morte na viagem para chegar para outro problema aí, que era como é que eu vou fazer agora, tá? Temos também relatos sobre a precariedade da região, de quando eles chegavam. Então, eles têm uma carta que diz exatamente isso. Venderam o pouco que tinham. Não, isso aqui é um relato, não é uma carta, né? É um relato da época, que diz o seguinte: venderam o pouco que tinham e vieram apenas com o indispensável. Mamãe dizia, esse daqui é um filho de um imigrante, eu lembrei agora, é o filho de um dos imigrantes. Mamãe dizia que trouxeram baldes e panelas de cobre. O embarque era feito em Gênova, como falei para vocês, né? Mas o navio brasileiro demorou. Ficaram lá 3 meses esperando o navio. Então, isso aqui também levava ao desgaste, né? Muitas pessoas que não eram preparadas, que não tinham economias, viravam mendigos ali. Imagina, ficar 3 meses já. Se tinha dinheiro, às vezes, só para pagar ali a passagem, e você ter que esperar 3 meses o navio chegar, acabou, né? Não tem mais dinheiro, vai comer o quê agora? Gastaram o pouco que tinham. Chegando no navio, embarcaram e vieram. Quando chegaram a Porto Alegre, foram levados ao barracão dos imigrantes, que a gente já mencionou aqui nos outros vídeos a respeito da imigração, à espera do navio que os levassem a Monte Negro, que é uma cidade, existe até hoje com esse nome aí, só que era maior naquela época, depois foi se desmembrando outros locais, né? De onde seriam distribuídos nas colônias, também lá demoraram bastante. Chegados à colônia, tornavam-se muito tristes, pela falta absoluta de conforto, porque já sofriam que nem cachorro, chegava aí e não tinha nada também, aí é difícil. E como não deveria ser assim? Uma pobre família composta quase sempre de 5, 6, 8 e até 10 pessoas abandonadas no meio da mata, longe 2, 3 e até 5 horas do caminho, até chegar à sede, sem vias de comunicação, carecendo de tudo, até mesmo do mais indispensável para viver, quase todos com tenras crianças e também velhos decrépitos, obrigada a se satisfazer com uma miserável cabana, pode-se imaginar o desânimo que esses coitados sentiam. Portanto, nós temos aí relatos, as próprias cartas, né, escritas para os parentes e relatos dos descendentes diretos, ou seja, as crianças que nasceram desses imigrantes. É uma coisa bem triste, né, bem avassaladora para aquele contexto. Muito bem? Aproveito aí e convido vocês, antes de eu ler os comentários, para a nossa imersão DNA Vêneto, desvendando sua história, dia 16 e 17 de maio. A gente vai falar sobre as nossas origens, né, aquilo que aparece nos nossos exames de DNA, confirmando, primeiramente, a parte histórica, e depois vai ter também o pessoal aqui da Nexo Geno, tá? A Nexo Geno é uma empresa especializada em genética, eles vão estar participando desse dia para falar com mais propriedade sobre isso, e também eles vão fazer a análise aí dos primeiros inscritos
né, nessa imersão, as análises dos primeiros inscritos lá do DNA deles. Então, aproveita, se inscreve, entra aqui no grupo que está na descrição do vídeo, ou também nos primeiros comentários fixados, eu vou deixar para manifestar o seu interesse. Aí depois eu converso com você aí, explico tudo como vai acontecer e também os valores aí para inscrição. Muito bem? Vamos lá, vou dar uma olhada no que vocês me deixaram aqui, escreveram. Então, tá ok, beleza? Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Eu que agradeço a vocês por se interessarem, porque é justamente pessoas como vocês que acabam levando, né, a nossa tradição, as nossas origens para mais longe ainda. Tudo bem? Vamos lá. Temos o Mário, né? Boa tarde. Os meus fizeram a travessia no navio de nome Sempione. Olha só, legal, né? O Mário acaba tendo o próprio navio, o nome do navio. E aí você tem mais relatos também, você muitas vezes tem navios que você consegue recuperar muitos livros, né, de bordos e histórias um pouco mais profundas a respeito disso. Então, muito legal. Impressionante, que desumanidade, o Marcelo comenta aqui. Exatamente isso, né, Marcelo? A gente tinha esses casos e por mais que vocês pensem, não, mas alguns eram mais espertos, mais inteligentes. Sim, mas eles eram mais espertos porque foram forçados a sê-lo, né? Porque no meio de uma sobrevivência dessa, você precisa começar a arranjar jeitos para se destacar, para conseguir algum dinheiro, né? Para conseguir sobreviver ali no meio de tanta safadeza, né? Porque era safadeza que não acabava mais. Começando lá na Itália com o próprio governo, aquele governo ruim que se tinha, que foi no caso do Vêneto, eles fizeram a anexação forçada do Vêneto e começaram a deixar as pessoas naquela miséria toda, né, que já tinha miséria e piorou ainda mais com aqueles impostos horríveis que eles colocaram, até imposto sobre a farinha, então polenta já não era o caos para fazer, pão já era muito caro, então as pessoas eram obrigadas a emigrar, chegava em Gênova, eram assaltados de todos os tipos, se você já não tivesse conhecimento sobre as coisas, no navio provavelmente, se você não se cuidasse, iria acabar morto, e quando chegasse, se sobrevivesse toda essa epopeia aqui, quando chegasse aqui, ainda tinha mais problemas para conseguir sobreviver. Isso daí é muito difícil, né? Anderson, um de meus antenados embarcou de Le Havre, na França, no vapor Fenelon. Olha só, então, nós tínhamos pessoas que precisavam ir até portos mais distantes, né? Quem sabe, eu não sei, Anderson, se talvez aí os seus antepassados, eles não eram lá do Piemonte, talvez, né? Vamos colocar o mapa aqui na tela de novo. Faria sentido, não sei, né? Não estou falando que eram, estou dizendo que talvez fizesse sentido, porque o Piemonte, o Vale d'Aosta, né? Tá tudo aqui. Então, pode ser, né? Pode ser que muitas pessoas que vieram dessa região aqui, eles tiveram que ir para algum porto da França, por algum motivo ou outro, né? Não sei. Tiveram que ir para algum porto ali da França. Ou não, pode ser que seja de outra região e por algum motivo ou outro ficou mais fácil o deslocamento até a França. Mas muito interessante, essas pessoas que saíram de portos fora da península. Eu sei que muitos trentinos também, e muitos vênetos, principalmente das regiões dos Alpes, Vicenza também, eu sei que tiveram navios que saíram de fora da península, por exemplo, saíram da Áustria. Tá? Eu tenho parentes na família que vieram de navios que vieram da Áustria, parentes de Vicenza, por exemplo, a pessoa teve que ir até lá, né? Eu não sei porquê. Bom, aqui no caso, o pessoal do Trentino, do Vêneto, muitas vezes ficava mais barato, acho, né? De se locomover para cima ali e sair de um porto da Áustria do que ir até Gênova. Mas a grande maioria a gente sabe que sim, saiu de Gênova e alguns acabavam tendo a oportunidade, provavelmente por preço, de sair ali das regiões de outros países mais próximos, né? Então, muito interessante toda essa parte aqui. Certo, muito bem, pessoal. Então, aqui, ó, mencionando para vocês, sempre que vocês necessitarem de alguma ajuda em relação à cidadania, seja ela cidadania italiana, espanhola, portuguesa, Luxemburgo, outras cidadanias europeias, pode falar lá com a Alma Cidadania. Diz que chegou até eles através do canal Lenguamar e se você quiser alguma coisa encaminhar o seu processo, você tem desconto, tá? Se mencionar o canal Lenguamar, é um desconto bem bom. Então, mas também, se você quiser uma outra informação a respeito de toda essa limitação, né, da cidadania, como é que se os processos estão andando ou não, eu fiquei sabendo
essa semana que teve um processo aí que andou, né? Foi reconhecido mesmo com essa limitação. Então, sempre é bom você ficar de olho nisso, fala lá com a Alma Cidadania, entra no site deles, entra em contato com eles e você sempre vai ser muito bem atendido. Vamos ver o que o Anderson respondeu aí? O Anderson disse que atravessou todas as dificuldades, recebeu uma terra improdutiva aqui em Timbuí, acredito que é essa a pronúncia, tá? Mesmo. Assim se tornaram exportadores de café, né? Grandes fazendeiros, donos de postos de combustível, prefeitos da cidade. Então, era o fato de você não desistir, né? Por mais que as dificuldades fossem enormes, fossem gigantes, a gente sempre tem bons exemplos aí, que seriam exemplos para fazer filme, né? Que pena que o Brasil não reconhece muito os seus verdadeiros heróis, né? Sempre dá prioridades, muitas vezes, para aqueles que não são, de fato, os verdadeiros heróis da pátria, né? Mas sim aqueles que arrecadam muitos likes, então fazem filmes sobre essas pessoas e não para filmes a respeito de pessoas que de fato são os verdadeiros heróis e que ajudaram a construir. Tanto os imigrantes que vieram para o sul, aqueles que foram para o sudeste, né, foram pessoas bem corajosas e o pessoal lá do sudeste ainda teve o problema da semi-escravidão, né, a semi-escravidão ferrenha que foi imposta pelo pessoal lá do café. Então, parabéns a todos, né? A todos que conseguiram, de certa forma, sobressair, apesar dessas grandes dificuldades, e hoje estamos aqui. Como bem pontuou aqui o Anderson, né? Grande maioria, não todos, mas muitos, acabaram se tornando donos, né, de grandes empresas, exportadores de café. No sul do Brasil também há grandes empresas aí multinacionais, né? Então a gente precisa reconhecer bastante aí o esforço que todos eles conseguiram, apesar de todas essas dificuldades, do perigo iminente da morte, né, de tudo isso. Mateus, no sul do Brasil, onde boa parte chegou entre 1875 e 1886, os imigrantes eram deixados em meia mata. Exato. Em São Paulo, onde boa parte chegou em 1887 e 1902, muitos imigrantes eram empregados e explorados. Isso. Então, você tem duas situações. É mais ou menos assim, você quer que eu corte o braço ou que eu corte a perna? Era essa a escolha, né? Então, você chega aqui, os primeiros imigrantes, eles eram totalmente abandonados. E aí depois, quando se começou a dar algum recurso, é porque era com intenção de tentar fazer alguma propaganda lá na Europa, porque não tinha imigração espontânea para o Brasil. Então, tiveram alguns que tiveram algum recurso ali, tá? Apesar que pouca coisa, eles ainda tinham que ficar trabalhando e tal, aí tinha que ter 2 empregos, trabalhar na lavoura e trabalhar também para construir estrada, né? Apesar de, sim, eles eram pagos, mas era esses 2. Aí começou a surgir, né, essa imigração espontânea. E depois que a imigração espontânea foi ativada, novamente todo mundo foi largado, e dane-se, fica todo mundo ali. E já o pessoal lá de São Paulo, então, sofreu com nenhum benefício. Realmente, eles foram entregues ali para substituir a mão de obra escrava, né? Então, todo mundo ficou numa pior, até que conseguiram se sobressair, né? Estou tentando descobrir qual navio vieram meus bisavós, Alessio e Peruque. Isso também é bem interessante, é importante, como eu já havia mencionado para vocês, descobrir isso, porque a partir desses documentos a gente também pode, muitas vezes, ter acesso a outras informações, né? Como informações de quanto geralmente eram as pessoas que estavam ali, se alguém faleceu, de onde eles saíram, efetivamente, muitas vezes tem essas informações aí que são riquíssimas. O Anderson respondeu: sou descendente dos Menegás e dos Agostini, de Belluno, né, e do Trentino Alto Adige, talvez seja uma variação de Menegatti, o seu sobrenome, né? Somos parentes. Não, claro, com certeza, esses sobrenomes aqui, eles são variações. Menegatti, Menegás, Menegotto, então eles são variações, sim. Mas legal, vem do Vêneto também, lá de Belluno. Olha só, então, eu não sabia disso, vou colocar até, calma aí, deixa eu remover esse daqui, dar uma cidadania, colocar o mapa novamente da Itália. Olha só o trajeto que eles fizeram, né? Eles saíram aqui do Vêneto, mas eles saíram, o pessoal de Belluno e do Trento,
Então eles acabaram sendo dessas regiões e indo ali para cima, né, para pegar um porto na França. Provavelmente tinha ou algum problema lá no porto de Gênova, ou algum porto mais próximo, ou também pela questão de ter um facilitador, o preço, o transporte ser mais barato para ir até lá, né? Alguma coisa influenciou nessa partida aí para chegar e pegar aquele porto. Como eu falei para vocês, alguns dos meus saíram lá da Áustria, por mais de serem vênetos, tiveram que ir para o porto lá da Áustria, tá? Aconteceu com o Anderson ali, o pessoal saiu do porto da França. Muito interessante saber disso também. Muito bem, pessoal. Então, acredito que já mostrei aqui para vocês. Também depois vocês podem deixar os comentários aqui no vídeo, tá? No próprio vídeo, que depois desaparece ali. E aproveito e convido novamente aí, antes de encerrar o vídeo, se vocês quiserem fazer parte, ter uma conversa bacana, como a gente está aqui, Imersão DNA Vêneto, você consegue entrar aí no nosso grupo, no link que está na descrição do vídeo, e também vai estar nos comentários fixados. Depois eu entro em contato com você e explico direitinho como vai acontecer esse dia aí e a questão do valor para inscrição. Também, se você quiser ou não quiser, não tem problema, tá bom? Não é obrigado só porque entrou no grupo. Depois eu explico para vocês. Muito bem? Então, nos falamos na próxima. Tchau, tchau. Strucom.